Tá? Agora, opiniões divergentes, repetindo o que o deputado Salles disse. Bom, cada um aqui tem o direito de falar a merda que quiser, né? Basicamente é isso, né? Pô, opinião divergente é isso aí. Depende. Quantos hectares tem essa pessoa tá falando? Quantos hectares de terra ele tem? Uma coisa que eu quero colocar aqui, velho. O Gaiofato é mais radical que o Stedley, velho. O Gaiofato mete uma bronca que o Stedley não mete, velho. Eu gostaria de entender o Gaiofato, velho. O que tá na cabeça do Gaiofato pra fazer isso, velho? O Gaiofato, ele tá numa frequência própria, velho. Aí, o rapaz tá aí falando merda. Ele tem todo o direito de falar merda. Todo o direito de falar merda, né? O que você está dizendo é incongruente, é inconsistente, é xoxo, capengo. É a divergência, né? Então, fala aí. Vai. Fala aí. Fala aí como foi o MST que pegou as joias para vender, né? Ah, não foram as Forças Armadas. Sabe uma coisa interessante? Eu fico com uma dúvida, minha cabeça coça às vezes, velho. Vê só. O MST não tem movimento que defenda mais o Lula no Brasil do que o MST. O Lula pode ter o Bolsonaro de vice, que o MST publicamente vai dizer que apoia o Lula. Aí o MST defende o Lula, o governo Lula, e todo mundo que tá do lado do governo Lula defendendo, por exemplo, o Haddad. Por que o Haddad é um neoliberal racista, segundo vocês, Jones Manuel, para ser mais específico? O Lula, o Haddad e a Frente Ampla é toda racista e neoliberal. Por apoiar o Lula. E o MST não. Como é que funciona? Como é que todo mundo que apoia as decisões do Lula, que não são pró-socialismo, comunismo, é tudo filho da puta, racista, neoliberal, tudo. Agora o STED e o MST não é. E eles apoiam. Qual será a régua? Eu acho que é porque, assim, o Silvio Almeida não tem 500 mil. Ele não tem 500 mil pessoas pra colocar no movimento comunista. Mas é que tá, cara. Porque assim, se a gente for botar o impacto de transformação e o poder de transformação que o MST teve no Brasil, o Lula teve no Brasil, de transformar pessoas em comunistas, dar força ao movimento comunista, ao PT e aos partidos adjacentes, assim, não tá no livro. Não tem nem como descrever o impacto do Lula no PT e o PT com o Lula no Brasil, pós e depois do Lula. O Lula foi uma figura, o PT e o Lula foram figuras decisivas para o que nós compreendemos hoje no Brasil como socialismo e comunismo e as forças que eles têm. Até onde eu sei, o MST não deu um porto para Cuba. Lulinha deu. Lulinha deu. Então, assim, quais são os pesos e as medidas? É o chapéu? É a barraquinha que o Stead não vive? Qual é a frequência? Qual é o. Onde é que Lulinha tem que se sintonizar pra. Porra, ganhar o fato. Tá? Mas você tinha uma tese, velho. Você tinha uma tese de que o Lulinha tava conseguindo se desconectar. Isso era a tese do Malvoro. De que havia os influenciadores pró-governo e pró-Lula. Que o Lula estava conseguindo se desconectar disso. Recentemente, nós vimos que certos ataques dessa ala mais radical à figura do Lula. O que você acha que pode ter provocado isso? E se você ainda concorda com essa parada de governo e Lula? Concordo, cara, mas eu acho que não. Primeiro que o Lula também pode ver isso, né? E aí o Lula bota dinheiro ali a colar, né? Ajuda aqui a colar. E o segundo ponto é o tom da crítica e no que tá criticando. Por exemplo, o Johnny Manuel. Existe a diferença de você dizer que o Lula não está tomando as melhores decisões e você dizer que o Lula é um racista neoliberal. O mundo de distância é muito grande entre essas duas coisas.
uma coisa vai anexorar a imagem do Lula, um símbolo não muito bem constituído em razões, mas sim em sentimentos, ou seja, racista e neoliberal, cujo o número de pessoas que apoiam o PT e a massa de militantes, se isso é anexorado ao Lula, ele ganha uma aversão automática. Agora, as críticas como, por exemplo, a Opera Mundi faz quando o Lula dá dinheiro mais pra Globo do que o Bolsonaro deu, bem mais. Acho que não foi uma decisão, pode ser que no futuro essa cobra venha nos picar. Existe uma diferença entre isso e afirmar, não, o Lula é racista e não liberal. Assim, é um abismo de diferença. Existe a crítica permitível e a crítica perversiva. E alguns estão indo por um caminho e outros por outro. Agora, como o Lula lida com isso, as ajudas que se tem, as movimentações partidárias, a intenção é mitigar esse tipo de coisa. Obviamente a intenção é mitigar isso. E fazer a militância olhar para o lugar certo e ajudar o grupo certo. Que é olhar para os bolsonaristas, os direitistas mais contra as posições deles, e defender o PT, como o próprio Disseu já falou. Aonde está a força do socialismo brasileiro é no PT. Qualquer coisa fora do PT não vai conseguir trazer nada de benéfico para o PT no Brasil. Então, eu acho que esses influências contra o Lula estão diminuindo, porque a perspectiva sobre o governo está aumentando beneficamente. Uma crítica que antes era ácida e forte, agora tá virando, acho que não era o melhor caminho, mas sei lá, vai que o Boloniro volta, né? Sabe o que eu acho? Eu acho, na verdade, que tá acontecendo o seguinte fenômeno. O liberalismo tá funcionando. O liberalismo tá desempenhando aquele velho papel de resolver a economia na mão do Haddad, que tá com medidas. Pra você ver, o Haddad conseguiu a façanha de ser elogiado pelo Carlos Goes, de ser elogiado pelo Urit, de ser elogiado por uma porrada de gente aleatoriamente, velho. O problema da reforma tributária é porque coloca várias lógicas ali, que são lógicas que só liberais defendem, né? Aquela parada de imposto do pecado assim, um absurdo. Mas veja, é um absurdo que quem trouxe essa parada? Você lembra quem trouxe? O Guedes, porra. O Guedes que trouxe isso aí. Então, assim, todas as bananas, por assim dizer, as caixas de bananas da reforma tributária vieram com o liberalismo, com o Paulo Guedes. Então, assim, existe uma certa movimentação ortodoxa do Haddad que torna difícil criticar um governo que vai bem. Não, mas assim, o governo vai bem pra quem tem que fazer bem, né? Então, assim, as elites e alguns grupos estão sendo extremamente beneficiados. Mas outros grupos estão sendo prejudicados nesse processo aí. Agora a questão é quanto esse grupo consegue ser controlado, né? Consegue ser acalmado. Que é justamente o que pessoas como Dionísio Manuel evitam, né? A reestruturação e uma força maior, até para começar a botar para foder imprimindo. Você precisa ter uma certa calmaria ali para começar as coisas. E esse pessoal atrapalha, né? Esse barulho atrapalha. Mas agora diminuiu esse ruído. O ruído tá diminuindo muito. O ruído tá diminuindo assustadoramente. Principalmente depois de alguns que foram pegados, por exemplo, aí, recentemente. Mas sabe o que eu pensei que você ia dizer? Você pensei que você ia dizer que o setor sendo atacado é o agro. O agro vai muito bem, obrigado. Tem ninguém que vá melhor, não. De defender as ideias que... Marble.